Olá amigos, eu quero falar sobre esse livro que se chama Copa para Quem, Olimpíadas para Quem? Arte e megaeventos esportivos no Rio de Janeiro contra narrativas na cidade turística. É um livro que é decorrente da minha dissertação de mestrado aqui na UF, no curso de turismo, e foi defendido em 2018 e agora em 2019, no dia 22 de março desse mês, eu vou lançar esse livro lá na Praça Mauá, no obelisco que tem na Praça Mauá, perto mais ou menos do Museu do Amanhã e do Mar, do Museu de Arte do Rio. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o primeiro capítulo. Na verdade, esse livro é dividido em 5 capítulos. E esses capítulos, alguns deles têm subdivisões, né? Então eu queria fazer uns vídeos falando um pouquinho dessas subdivisões de capítulos, né? Às vezes uns capítulos inteiros. O livro ele foi editado pela editora Circuito, editor Renato Rezende, que sempre é um parceiro, como nos outros livros anteriores. A orelha foi escrita pelo Jorge Vasconcelos, que é um teórico das artes. Eu tive o prazer de ter uma aula como aluno com ele, lá na UF também. E a introdução é escrita pela minha orientadora, que é a Carla Estelita Godoy. E esse primeiro capítulo que eu quero falar, eu nomeei do Panteão Grego Antigo ao Boulevard Olímpico Carioca. Então, esse capítulo é subdividido no capítulo 1.1, chamado Rio de Janeiro 2014 e 2016, remoções, ocupações e resistências a uma cidade mercadoria. Nesse capítulo, eu começo dando alguns dados, né, preliminares. O Rio de Janeiro já vinha recebendo mega eventos desde recentemente, mais ou menos desde 2007, com o Pan-Americano, e em 2009 a candidatura foi aceita, né? O Rio de Janeiro ganhou como cidade sede para as Olimpíadas de 2016. E aí, nesse ponto, as confluências de interesses mercantilistas, né, começaram a se desenhar. E a questão da remoção foi levantada, né? E isso vem acontecendo sistematicamente em várias Olimpíadas. É um exemplo que eu peguei aqui no texto do Amaral, Vargas, Santos e Silva, de 2014. Eu peguei um trecho aqui que eles sintetizam bem como que isso vem sendo sistematizado nas Olimpíadas recentemente, começando com os Jogos de Seul em 88, onde foi expulsa 15% da população por conta dos Jogos. Demoliram 48 mil edifícios. Alguns dados assim, né? Jogos de Barcelona em 92, 200 famílias despejadas. Dallas em 94, 300 pessoas. Atlanta 96, 15 mil moradores. Nos Jogos Olímpicos de Sydney, 6 mil pessoas foram desalojadas. Em 2008, uma das mais dramáticas ações ocorreram em Pequim, onde 1,5 milhão de pessoas foram removidas das suas moradias. Na África do Sul, depois 20 mil moradores. E isso não foi diferente aqui no Rio de Janeiro, né? E aí logo foi construídos alguns projetos de resistência, né? Aqui eu falo de resistências artísticas, mas também, claro, toco nessas resistências sociais, políticas, como por exemplo a criação dos comitês populares da Copa e das Olimpíadas. E aí eu sinalizo também, né, o que aconteceu em 2013, foi muito importante. Nesse capítulo falo dessas primeiras inserções das UPPs, das unidades de polícia pacificadora, né, que hoje mostra-se um projeto falido. E no princípio essas UPPs começaram a surgir em lugares específicos, né, próximos a
onde ocorreriam algumas competições, e isso foi interessante, depois foi se expandindo. O que mostra, por exemplo, o filme, já falando de uma ação artística, né, o filme é muito impactante e importantíssimo, né, que é o Domínio Público. O Domínio Público também foi feito, também teve uma participação de um artista que é o Márcio Weider. Eu já coloco aqui o pôster que o Márcio Weider pintou para Domínio Público, e ele também participou de uma cena, né, da abertura do filme, e fala dessas... como essa questão do empreendedorismo urbano versus o legado, né? O legado era uma palavra muito alardeada, foi muito mediatizada, o que deixaria-se para o Rio como o legado, né? Como se a prefeitura, o governo do estado desse coisas, né? De dar um legado, deixa um legado, né? Então a aldeia Maracanã foi um desses pontos chaves de resistência. A aldeia que já tinha um prédio que está do lado do estádio do Maracanã e vinha sendo ocupado por índios desde 2006, por indígenas desde 2006, mas desde 1910 o Duque de Saxe doou para a fundação do Marechal Rondon, o primeiro órgão para o Instituto de Pesquisa de Cultura Indígena no Brasil. Esse prédio, né, hoje inclusive está tendo uma audiência para resolver as questões, né, não sei, né, para colocar em evidência as questões da aldeia Maracanã desde aquele tempo, né. E aí o Sérgio Cabral, que hoje está preso, né, réu confesso, dizendo que recebeu propinas de empresas, né, ele deu uma declaração dizendo que a aldeia Maracanã ia ser implodida e que ali ia virar um estacionamento. E quem estava pedindo isso era a FIFA. A FIFA disse que aquilo, eles não demandaram nada daquilo, que não era verdade, que não precisava se implodir nada, e o Sérgio Cabral disse que então ia fazer daquele espaço um museu do COB, do Comitê Olímpico Brasileiro, numas Olimpíadas que sequer tinham acontecido ainda, já pensava em um museu. Era uma maneira de acabar com aquele espaço, né? E aí uma ação estético-política que eu também situo nesse primeiro capítulo, já falando, né, de arte e ações estético-políticas, foi a subida na árvore da aldeia Maracanã do cacique José Guajajara, em cima da copa da árvore contra a Copa do Mundo, né? E ele ficou lá por 26 horas até ser retirado à força pelos bombeiros. E esse ato muito importante, estético-político de resistência, foi trabalhado pela artista Flávia Meirelles, que criou a palestra performance Ocupa Árvore, e inclusive com participações sazonais do próprio José Guajajara, né? Aqui tem uma imagem da Flávia fazendo sua performance. Então esse primeiro capítulo dá uma pequena geral sobre isso, sobre esses mega empreendimentos, o empreendedorismo tentando transformar a cidade numa cidade de mercadoria. É interessante quando tem uma fala do Eduardo Paes que diz que tudo a gente usa para as Olimpíadas, né? Pode usar qualquer coisa para as Olimpíadas, inclusive o que não é para as Olimpíadas, a gente diz que é para as Olimpíadas, é uma oportunidade de vender a sua cidade. Então a cidade como mercadoria que compete com outras cidades para se vender, né? Então essas questões da gentrificação da cidade de mercadoria foram trabalhadas por esses artistas. Então alguns exemplos foram os ocupas, que mudaram a configuração da cidade, né, com barracas e manifestantes. E, por exemplo, o Ocupa Câmara foi um desses movimentos muito interessantes, que também tinham ações muito
artísticas e estético-políticas, né? Só, na verdade, a instalação do Ocupa Câmara já é um estético-político muito potente e interessante, né? Assim como o Ocupa Carnaval, aqui uma foto do Tá Tudo Errado, né? Referência ao tatu, mascote da Copa. E os ocupas, o Ocupa Cabral, na frente da casa do então governador Sérgio Cabral, todos esses movimentos assim, decorrentes de 2013, da ação do MPL, né, o movimento Passe Livre, não confundir com o MBL, né, e essas questões foram levantadas e trabalhadas artisticamente, e sobre esse pequeno panorama de uma cidade de mercadoria, de uma cidade com remoções forçadas ou com pagamentos irrisórios, que eu falo nesse primeiro capítulo desse livro Copa para Quem, Olimpíadas para Quem, e no próximo vídeo eu vou falar sobre os capítulos subsequentes, né? Então, até lá, e o lançamento dia 22 na Praça Mauá.